Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta quinta-feira, dia 11 de abril. São 6 horas da manhã e nós estamos aqui mais uma vez, com a graça do nosso Senhor, para juntos lermos a palavra e orarmos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa ricamente nesta manhã. Que Ele abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas e dê ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Amém? Para ministrar, para abençoar, para proteger, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nessa segunda epístola de Pedro, nós vamos começar hoje, são 3 capítulos apenas, mas eu quero convidar você, antes de nós falarmos um pouquinho desse texto, a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, compreensão da tua palavra, para praticarmos e vivermos a tua palavra, agradarmos o teu coração. Que o teu Espírito possa ministrar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero lembrar você que hoje, 19 horas, é o nosso culto. Você é o nosso convidado, participe, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você, uma palavra poderosa. Nós temos também um período no início de louvor e adoração, onde nós sempre ali louvamos o Senhor com duas músicas, adorando, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, amém? E na sequência nós já temos a palavra do Senhor. Quero então começar falando sobre essa segunda epístola. Essa segunda epístola muitos entendem que ela foi escrita por Pedro quando ele já estava na prisão, um pouco antes do seu martírio, e ela é enviado para aqueles mesmos cristãos, mesmas igrejas da Ásia Menor, a qual ele tinha enviado a primeira epístola. Só que agora Pedro ele estava muito preocupado, e você vai aprender isso nessa epístola, com os falsos mestres que estavam se infiltrando nestas igrejas da Ásia Menor, que era este local onde estavam essas igrejas, para onde esses cristãos foram dispersos durante a perseguição. Então ele estava muito preocupado com isso. Nós vamos falar todos os dias, quando nós formos ler um trecho, nós vamos falar um pouquinho desse contexto da epístola. E esta carta, então, ela estava alertando os cristãos e as igrejas daquele tempo dos riscos que elas estavam correndo com esses falsos mestres, falsas doutrinas. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais para nós não nos alongarmos muito falando sobre isso hoje e vamos entender o porquê que Pedro escreveu a segunda epístola. E agora, lendo então 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, onde nós temos a saudação, que toda a epístola tem a sua saudação, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então ele começa na sua carta a falar sobre algumas recomendações para aqueles cristãos para qual esta carta foi endereçada, dizendo: visto como que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Amados, esse divino poder nada mais é do que a própria pessoa de Cristo. Aqueles que entregaram seu coração a Jesus, aqueles que fizeram dele o seu Senhor e seu Salvador. Então, em Cristo, amados, ele está dizendo aqui que nós estamos seguros. Em Cristo e no seu divino poder nós estamos guardados, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem para a vida e para a piedade. Amados, é o próprio Senhor Jesus. É dele que nós precisamos, é para ele que nós temos que viver. A nossa fé tem que ser uma fé viva no Senhor Jesus, uma fé praticante da palavra de Deus. Amém? E ele diz aqui a vida e a piedade. Pastor, o que é piedade? Muitos têm dúvida. A piedade é ser piedoso, claro, mas é viver para Deus com reverência. É viver para Deus com lealdade, é viver para Deus em obediência. Isso é ser piedoso, isso é a piedade que Pedro está nos
escrevendo aqui, porque essa carta é para nós também. Nós temos que aplicar ela nas nossas vidas. Amados, os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos, as heresias, elas estavam presentes naquele tempo, elas já estavam presentes naquele tempo, muito mais agora. Muito mais agora. E ele então diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Esse conhecimento é importante, eu acho que é uma outra palavra importante que nós temos que pontuar aqui nesse versículo. Amados, esse conhecimento ele não é um conhecimento superficial, mas ele é um conhecimento íntimo. Ele está baseado num profundo arrependimento dos pecados e na fé em Jesus Cristo. Esse é o conhecimento que faz diferença na nossa vida. Ah, eu conheço a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, muita gente conhece. Mas esse conhecimento profundo, esse conhecimento íntimo, onde eu reconheço que eu sou pecador, então ele está baseado num profundo arrependimento dos meus pecados e numa fé verdadeira em Cristo. Amém? E ele continua: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é o versículo 4. Amados, quando nós nascemos de novo, amados, há uma regeneração dentro de nós. Nós já falamos sobre isso bastante, principalmente quando estudamos o Evangelho de João. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Amém? Mas o mais importante, nós nos tornamos família de Deus, filhos de Deus, a partir desse momento. E como filhos de Deus, amados, nós agora temos as promessas da palavra de Deus para nós. As promessas que estão na palavra de Deus, elas são minhas também. Elas são tuas, porque nós somos família, nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, e por causa disso, amado, nós agora somos livres da corrupção. A corrupção aqui fala de tudo aquilo que se deteriora, que apodrece. Então nós somos livres, amados, do poder do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Porque o Senhor nos regenerou pela sua morte na cruz, porque ele se entregou na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, para pagar a nossa dívida, para que hoje nós possamos estar com o Senhor, possamos ter uma vida nova, sermos nova criatura, sermos cheios do Espírito Santo, ser morada de Deus no Espírito. E ele ainda nos faz, além de tudo, como se isso fosse pouco, ele ainda nos faz coparticipantes de todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que eu e você não precisemos nos envolver com o pecado desse mundo mais, para que nós possamos ser livres desse pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, por isso nós estamos livres da morte e temos para nós agora a vida eterna. Morte, claro, morte eterna. Amém? Mas temos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Versículo de número 5. Por isso mesmo, vós reunindo, escute, toda a vossa diligência. Então nós devemos ser diligentes nisso. Associai a vossa fé. Nós temos que ter na nossa fé a virtude. Amados, a virtude é tudo aquilo que nos faz produzir coisas boas. Coisas que estão alinhadas à palavra de Deus, porque as coisas boas são aquelas que estão alinhadas à palavra de Deus. Então nós devemos associar a nossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Amados, o conhecimento é o entendimento. O conhecimento é conhecer a palavra de Deus e praticar essa palavra. A esse conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio é nós sabermos nos conter as paixões da carne. É nós não nos entregarmos mais aos desejos da carne, às concupiscências do mundo, às concupiscências da carne, à soberba da vida.
Ele está falando exatamente, olha, essa fé verdadeira é a fé que tem virtude, é a fé que tem conhecimento, é a fé que tem domínio próprio. E amados, com o domínio próprio, a perseverança. O que é perseverança? É ter paciência. Amados, perseverança é ter paciência, é ter resistência. Porque Pedro falou muito sobre o sofrimento na primeira epístola. E a vida do cristão, amados, eu tenho dito isso, a vida do cristão é uma vida que ele passa por lutas, por tribulações, por sofrimento. Esse é o verdadeiro evangelho, é a essência da palavra de Deus, onde Cristo vem, morre por mim e por você. Na cruz ele sofreu por mim e por você, mas ele disse, olha, agora nós temos que andar, vocês têm que entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, você tem que tomar a tua cruz todo dia, então para isso nós precisamos ter perseverança, ter paciência, ter resistência. Em nome de Jesus, tudo isso tem que estar alinhado à nossa fé. E ele diz mais ainda, com a perseverança, a piedade. Piedade nós já falamos, amém? Piedade é viver para Deus, é viver para Deus com reverência, é viver para Deus de forma a ser leal a Deus, é ter lealdade a Deus, é ter obediência a Deus. É obedecer a sua palavra, ser zeloso a sua palavra, praticante da sua palavra. Então nós precisamos unir a essa perseverança que deve estar na nossa fé, também a piedade, associar a nossa fé tudo isso. E com a piedade, a fraternidade. O que é a fraternidade? É o amor, é o afeto fraternal de uns para com os outros, é considerar o próximo superior a mim mesmo, é amar o próximo como a mim mesmo, é cuidar de quem está do meu lado, é dar suporte a quem está do meu lado, é fazer tudo aquilo que está ao meu alcance, é aquele que me chama para caminhar 1 milha, caminhar 2. Amém? Em nome de Jesus, a nossa fé, a fé verdadeira tem que ser assim. A nossa fé tem que ser lapidada, tem que ser aperfeiçoada, amados. E ele ainda diz a fraternidade, o amor. Amém? Termina falando o amor. Versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, veja, como eu falei, a nossa fé tem que ser aperfeiçoada. Essas coisas elas precisam estar em nós, mas elas também precisam aumentar cada vez mais. Ó, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. O que é inativos? É improdutivos e nem infrutuosos. Amados, deixa eu ver se eu não inverti. Inativos é infrutíferos, infrutuosos é improdutivos, ainda que pareça o contrário. Amém? Então nós, tendo isso na nossa vida, nós somos frutíferos, nós somos produtivos. Amém? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai nos levar a conhecer Jesus cada dia mais. Cada dia a nossa fé vai ser uma fé mais íntima, não vai ser uma fé superficial, uma fé rasa, mas uma fé, amados, pautada no relacionamento íntimo, no relacionamento profundo com o Senhor. E ele ainda diz mais, pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego. Olha agora o contrário disso, aqueles que não têm a sua fé associada a essas características, e não só associada, mas crescendo, aumentando. Diz, pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está de perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Veja só, nós, amados, nós confirmamos a nossa vocação e eleição todos os dias. Não existe isso de uma vez salvo, sempre salvo. Todos os dias nós temos que viver a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que confirmar a nossa vocação e eleição, vivendo e praticando a palavra de Deus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo, amados? Que isso vai fazer com que nós vamos desfrutar disso, não só no futuro, na vida eterna, mas já no presente também. No presente nós vamos ter essas bênçãos, essa graça de Deus, essa fé produtiva, frutífera, em nome de Jesus. Amém? Então, esse foi só a introdução da segunda epístola de Pedro hoje. Amanhã nós vamos ver o porquê
ele enviou a partir de amanhã, o porquê, qual foi o motivo, a causa que ele enviou esta epístola para aqueles cristãos. Nós já falamos um pouco hoje, vamos falar mais amanhã. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te pedir, ó Deus, a tua bênção e a tua graça. Por isso nós nos rendemos, nos prostramos aos teus pés e pedimos perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé seja uma fé, meu Deus, profunda, uma fé, meu Deus, que é verdadeira, que não é rasa, não é superficial, mas que tem raízes profundas em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia. Que nós possamos associar todas essas virtudes, Pai, todas essas características à fé, em nome de Jesus, e que elas possam aumentar e crescer todos os dias. Queremos andar e praticar a tua palavra, viver a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas casas, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E não esqueça, hoje, 19 horas, o culto. Amém? Deus abençoe. Um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo.